E nós vamos agora, com a ajuda de Lívia, ver juntos o filme, o vídeo de Marcos, que ele vai rever também, para estar bem atento aqui às nossas perguntas. Quando você estiver pronta, Lívia. É muito importante a gente ver um filme juntos, porque a gente sente as inquietações, as emoções juntos nesta egrégora, e isso também faz parte da nossa conexão. Então vamos lá, quem quiser fechar suas câmeras, fique à vontade. Pode acionar, então. Com essa continuação do bate-papo sobre o universo quântico, o universo espiritual. E vamos agora, dessa vez, falar um pouco mais sobre um dos físicos, né, que trabalhou com a física quântica e que ficou, de certa forma, esquecido, deixado de lado, mas alguns físicos acabaram se apropriando dos seus pensamentos, né, mas deixando de lado as suas ideias originais, né, não que elas não fossem importantes para esses físicos, mas elas foram esquecidas mesmo, né, nas suas bases, nos seus fundamentos. Estou me referindo a Paul Dirac, esse inglês que, de certa forma, antecipou muitas coisas da física quântica. E se a gente retornar às suas ideias originais, como ele começou a chegar às suas conclusões, a gente vai acabar encontrando também uma série de explicações para fenômenos que hoje nós poderíamos atribuir a um mundo espiritual. Então, para começar, ele foi bastante ousado em dois momentos, né? Antecipando o conceito de antimatéria e também, esse nós não vamos falar tanto sobre isso, mas ele também foi aquele que teorizou sobre a possibilidade de existir um chamado monopolo, né? Uma partícula assim, somente uma polaridade, né? E ele dizia porque, assim, dentro da sua filosofia, ele pensava, se você tem uma barra magnética que tem uma parte norte e uma parte sul do magnetismo, e você corta ela no meio, essas duas partes que sobram, elas continuam polo norte e sul, né, do magnetismo. Você vai cortando indefinidamente, sempre vai existir um polo, um positivo, outro negativo, e ele teoriza que vai chegar um momento em que você vai chegar a uma última partícula que já não teria polo oposto, teria um polo separado do outro. Então, ele teorizou sobre isso, foi esquecido, depois deixaram, e a gente sabe que hoje alguns cientistas já consideram a possibilidade, retomando essa teoria. Eu quero dizer também que alguns teóricos do ocultismo, né, lá no século XIX, também falaram a respeito do chamado átomo físico ultérreo, seria aquele átomo, a partícula mais primordial ainda, que estaria no nível das supercordas, no nível que a gente chama hoje de subquântico, é o nível que está abaixo do limite do Planck, seria aquém do quântico. E neste nível é que nós temos até, segundo esses ocultistas, conseguiram chegar clarividência a esses átomos, os verdadeiros átomos, mesmo porque a palavra átomo quer dizer não separável, sem possibilidade de separação, ou indivisível, né? E a gente sabe hoje que o átomo da física tradicional, da física hegemônica, da física acadêmica, esse átomo é divisível, ele possui subpartículas, né? Mas o átomo que foi considerado pelos ocultistas de ultérrimo, justamente por isso, o ultimate, né, no inglês, e que os espanhóis apelidaram de ultérrimo, e na hora da tradução, os brasileiros também fizeram essa tradução. Isso a gente consegue encontrar num livro chamado Química Oculta. Tem várias edições dele, né, que começou lá em 1895, essas pesquisas, levou 30 e poucos anos, e começaram a fazer pesquisas utilizando clarividência, e nós vamos falar daqui a pouco sobre isso novamente. Mas, voltando a Paul Dirac,
O que eu tenho a dizer sobre ele é que ele foi ousado o suficiente a ponto de mostrar uma falha de Einstein, né? Que eu até comentei, mas ele dizia o seguinte, que se a dedução da fórmula da equação é igual a mc ao quadrado, se ela foi obtida através de uma raiz quadrada, na verdade, toda dedução, né, toda demonstração a partir de uma raiz quadrada resulta em duas opções, ou em dois resultados. Teremos um é igual a mais mc ao quadrado e outro é igual a menos mc ao quadrado. Aí a pergunta que fica é, o que seria esse menos mc ao quadrado? Então, o Paul Dirac criou a hipótese de que esse menos mc ao quadrado seria um universo igual ao nosso, semelhante, próximo, bem parecido, igual, em que tudo fosse em carga negativa. O elétron fosse positivo, o próton fosse negativo, ou seja, tudo que aqui é positivo, lá seria negativo, tudo que aqui é negativo, lá seria positivo. Isso ele levantou essa hipótese, foi em 1930. Em 1932, Carl Anderson, um físico americano, chegou à conclusão de que existiam partículas com cargas opostas. Que ele descobriu o pósitron, justamente nesse ano, que é a antipartícula do elétron. Então, ele, de certa forma, antecipou em 2 anos a descoberta, já através de apenas uma racionalização das questões, né? E depois, os cientistas, né, foram evoluindo a ponto de descobrir que não é só o elétron que tem a sua antipartícula, mas todas as partículas têm suas antipartículas e que podem existir mundos inteiros formados de antipartículas, de antiátomos, de antimoléculas e assim sucessivamente. Então, nessa sua teorização, começou a surgir essa grande questão, né? De onde estão, então, essa matéria, essa antipartícula toda? Mas ele também falou uma coisa, antes da gente entrar nessa questão do anti-universo, né? Ele também falou de uma questão que era assim, toda vez que um elétron, vamos usar o modelo atômico conhecido de todos nós, que é aquele dos elétrons girando em órbitas em volta do núcleo, né? E em camadas, né? Se a gente considerar que as camadas mais externas, mais superficiais, elas são as camadas mais energéticas e as mais próximas do núcleo menos energéticas, quando um elétron pula de uma camada menos energética para uma mais energética, ele precisa receber fótons para poder, com essa energia, ele pular para uma camada mais energética. Quando ele pula de uma camada mais energética para uma menos energética, ele emite fóton, e é justamente isso que produz essa luz que nós conhecemos, essa luz que está chegando a vocês, emitida através de computadores. Toda a luz, né, é assim que é emitida por essa troca. E aí eu já comentei no passado que esse salto que se dá, né, de uma camada para outra, é um salto quântico, né? Simplesmente a partícula some de uma camada e vai para a outra. Mas ele depois cogitou uma coisa, curiosamente, é que esses cientistas, eles acabam se perguntando coisas que as pessoas nunca param para pensar, ou alguns fazem perguntas geniais, mas esquecem de outras, e aí esse diferencial foi o que aconteceu com o Paul Dirac, que é essa inteligência matemática. Ele perguntou o seguinte, se o elétron já estiver na camada menos energética, né, a última camada, né, mais próxima do núcleo, e ele emitir fótons, o que vai acontecer? Pela experiência, o que se sabe é que esse elétron desaparece, some. Né? Como o mundo quântico é um mundo difícil, fugaz, difícil de se detectar, ninguém sabe para onde ele vai, ninguém sabe o que acontece com ele, e é difícil descobrir como é que chega a ele, do outro mundo, etc. Então, nessa hipótese, o que se calcula matematicamente é que esse elétron, ele não consegue chegar ao zero, né, como se fosse uma reta numerada, se para cima é positivo, para baixo é negativo, então ele passa para um mundo negativo. Aquele é igual a menos mc ao quadrado. E aí a pergunta, que mundo é esse? Onde está esse mundo? E aí, para a gente entender esse mundo, porque muitos atribuem a este mundo a um mundo espiritual,
alguns dizem que é o plano astral, outros dizem que é o plano espiritual. Até um autor muito utilizado dentro do espiritismo, que é Pietro Baldi, em vários livros grandes simples, e vários livros, ele comenta que a antimatéria pode ser a explicação para esse mundo espiritual. A gente sabe muito bem que o mundo espiritual é um mundo muito mais transcendente, muito mais sutil. Quando se fala em espírito, está se falando em, talvez, a ausência total de qualquer tipo de matéria, mesmo as mais sutis, né? Ou a alma do espírito. Mas, até chegar lá, nós temos várias, assim, outros planos, né? Cada vez mais sutis, etc. Mas eu gostaria de dizer a vocês que acredito, né? Assim como alguns autores que elabram isso que eu vou dizer a vocês, né? Vocês vão encontrar essa teoria que eu vou falar agora no livro Medicina Vibracional. E lá vocês vão encontrar uma explicação de como esse mar de Dirac, de energias negativas, poderia ser chamado duplo etérico. Porque todos os livros tradicionais ocultistas se referem a um corpo energético, que inclusive é o que é fotografado na máquina química, né, que é formado de plasma, de éter, de energia etérica, etc. E que ele é um duplo perfeito a ponto de, inclusive, ter átomos etéricos inteiros, partículas etéricas. Existe um elétron que é denso e um elétron que é etérico. Então, por isso que ele chama duplo etérico. Né? E aí você diz assim, bom, o que é etérico é esse, na verdade? Na teosofia isso fica muito bem explicitado quando a gente vê as informações, dizem que o campo etérico, os subplanos etéricos, né? Porque o etérico está no plano físico também, né? Não chega a ser o plano astral, que já é o plano das emoções, o plano dos pensamentos. Ele é físico, só que ele é um físico mais sutil, enquanto que o físico denso, como é chamado, o grosseiro, ele é esse que nós percebemos, que nós vemos, e que poderíamos dizer que é os 4% de matéria convencional, que é hoje considerado pela física. Né? Enquanto que a matéria escura, que é formada de uma outra grande parte de matéria, né? Mais de 70% de matéria de matéria escura e mais de 20 e poucos por cento é formado de energia escura. Então, a gente, dentro desse panorama, talvez a gente possa dizer que esta poderia ser uma explicação para a matéria e energia escura, porque elas são matérias que não são perceptíveis, visíveis, né? Mas elas são tangíveis, elas são percebidas por conta da sua gravitação. Ela possui tangibilidade de alguma forma, né? Mas não possui a capacidade de ser vista e ser percebida. Alguns autores de ficção científica, como, por exemplo, aliás, eu acho que escreveu o livro Homem Invisível, muita gente pode pensar que o Homem Invisível não tem nada a ver com isso que a gente está falando, né? Mas tem, porque o Homem Invisível nada mais é do que uma ficção científica que considera que esse homem que conseguiu passar para um nível mais etérico, vamos dizer assim, do físico, ele continua sendo tangível, mas invisível. Então, ele seria como se fosse uma versão dessa ideia de matéria escura, que na época ainda não existia esse conceito de anos depois. Mas é importante que a gente perceba que, para entender essas questões, a gente precisa também partir para um raciocínio que é da teoria dos Brahmas. É uma teoria presente hoje, derivada da teoria das supercordas, que eu vou tentar explicar de uma maneira bem didática para vocês. Imaginem um cubo, como vocês estão vendo aqui. Um cubo, ele tem 3 dimensões, né? Como nós, no mundo físico, estamos em 3 dimensões. Né? Segundo os teóricos de ocultismo, o plano astral ele está numa 4ª dimensão. O mental numa 5ª. O átmico numa 6ª, o búdico numa 6ª e o átmico numa 7ª. Existem 7 dimensões, 7 corpos, 7 planetas. Mas, se considerarmos que o mundo físico, se tirássemos uma dimensão desse mundo físico, considerássemos um mundo físico formado em 2 dimensões, seria um plano. Então, vamos chamar de plano
o nome até plano físico tem sido utilizado um pouco nessa atividade, nessa tentativa de a gente entender, né, que a gente só consegue imaginar planos superpostos se a gente considera eles bidimensionais, né? Mas a gente tem que entender que muitos autores ocultistas resolveram até mudar esse nome, como essa antiga. Ela fala que plano não é o termo mais adequado, o ideal seria mundo físico, mundo astral, mundo mental, etc., porque ele não é plano propriamente. Mas vamos usar ainda essa didática, esse caminho, para que a gente possa compreender o que nós vamos falar sobre os planos. Então, se você considerasse que o mundo físico, em vez de 3 dimensões, tem 2 dimensões, e considerássemos que o mundo astral ele possui 3 dimensões e não 4, pense em um cubo, esse cubo que eu falei para vocês, formado de vários planos. Ele tem, ou especificamente de 2 planos. Poderíamos dizer que o plano de baixo seria o plano físico denso e o plano de cima o mundo físico etéreo. Então, tirando uma dimensão, nós conseguimos visualizar, porque nós não conseguimos enxergar o nosso cérebro tridimensional. Nós não conseguimos enxergar a 4ª dimensão. Mas se a gente reduz uma dimensão, a gente consegue perceber que o nosso corpo físico é um brana do corpo astral, enquanto que o corpo etérico, o duplo etérico, é um outro brana do corpo astral. E esse brana tridimensional está tão próximo um do outro que consegue imprimir alguma influência gravitacional, mas não é possível ver porque nós não enxergamos, porque estamos num plano e o plano etérico é outro. Claro que é importante entender que estamos falando em plano aí, até tudo, mas tudo está no mesmo plano físico, né? Para não confundirmos. Então, de repente, dentro desse entendimento, a gente poderia dizer que este mundo de energias negativas que Paul Dirac falou, poderia ser esse duplo etérico aí, esses subplanos etéricos que estão sutis. Aí você pode até dizer assim, mas além disso ainda pode existir outros e outros e outros. Por isso que muita gente assim fala que pode existir vida em outros planetas, porque vestígios aparecem, né, mas não aparecem assim, provas mais concretas, porque elas podem estar em outro grana vibracional, onde não ser percebido por nós, mas alguma influência gravitacional exerce sobre o nosso brana. Então, pense que no planeta Marte é todo um brana que tem um outro brana próximo a ele, né, e que pode existir vidas em outros planetas que estariam nesses branas diversos, seriam universos paralelos. E poderia existir vida em vários planetas. Ainda que o fato de não existir vida como nós conhecemos, igual a nossa, em outros planetas, não quer dizer que esse planeta está perdido na sua razão de ser para o universo, porque ali, até as partículas materiais têm uma vida, como nós dissemos, tá? E essa vitalidade passa por um processo evolutivo. Então, nós estamos passando aqui, neste momento, uma coevolução das várias partículas do nosso corpo, dos nossos vários corpos evoluindo em conjunto, né? E fazendo evoluir o ser superior que está também associado a este conjunto, que está, talvez, se utilizando desses veículos para o seu processo evolutivo maior. Então, é interessante que a gente entenda tudo isso e consiga perceber que estas teorias dos branas e essa teoria de Paul Dirac pode até explicar muitas coisas interessantes, como, por exemplo, o grande Big Bang, né, que deu origem ao universo. Muita gente pergunta assim, se foi uma grande explosão que deu origem ao universo, que explosão foi essa? A que explodiu? É óbvio que não foi uma pólvora que acenderam e simplesmente explodiu uma bomba criada por alguém, não. E aí os cientistas acreditam que a singularidade foi um momento em que entrou em contato duas matérias desses planos, que é matéria e antimatéria. Se vocês sabem que, dentro da teoria, matéria, quando entra em contato no mesmo plano, né, no mesmo brana, elas entram em contato, elas provocam uma aniquilação. Aliás, a antimatéria é a forma de energia mais assim, eficaz, porque ela não tem perda, o rendimento é 100%. Toda a matéria vira energia, dentro da teoria de Einstein, que matéria se transforma em energia, então, sem perda nenhuma. A gente só não usa essa energia
hoje porque é muito caro para produzir e o resultado que se tem é muito pequeno ainda dentro da tecnologia. Mas a gente viu naquele filme Anjos dos Demônios que, Dan Brown, né, lá do livro, que se você pegar uma pequena quantidade, até de uma colher de sopa, colher de chá, de antimatéria e misturar com matéria, já pode provocar uma explosão que destrói todo o Vaticano. Né? Então, a gente sabe que a matéria e a antimatéria que existem, né, dentro dessa perspectiva de corpo físico denso e corpo etérico, elas não entram em contato, estão em planos diferentes, por isso que elas não se aniquilam, mas elas interagem por emaranhamento quântico e pela interação gravitacional que provoca entre um e outro. Né? A matéria escura, que já foi toda mapeada, a gente tem até um mapa que mostra isso, vocês estão vendo aí, que já mostra todo esse mapeamento através de uma forma de que existem telescópios mostrando o desvio da luz, e a partir desse desvio da luz, que é a partícula, mostra que existe um campo gravitacional ali, mas não há planeta, não há nenhuma matéria dentro desse local, e aí, por isso, os astrofísicos conseguiram fazer todo um mapeamento de matéria escura do universo. Então, isso já não é mais uma questão, uma dúvida, de fato, existe mesmo essa matéria escura. Então, a gente poderia estar ali com uma explicação fantástica. E nesse momento em que houve a grande explosão, se houve uma colisão de matéria com antimatéria, a grande pergunta que surge é assim: então, de uma explosão dessa, o que é que gera, o que é que surge? Segundo os cientistas, surge de novo matéria e antimatéria em igual quantidade. Aí a gente se pergunta, onde está a antimatéria, já que toda a matéria que formou o nosso universo que a gente conhece hoje está aí, né, visível por nós, e aí a gente pergunta, a antimatéria está onde? Quem sabe ela não esteja exatamente, porque essa é uma explicação que a ciência não tem, não consegue, né? Então, não consegue explicar. Uma das possibilidades é que esta antimatéria está presente em outro Brahma no universo. Então, ele dividiu em 12 Brahmas. Sabe-se hoje que a quantidade que existe de antimatéria, né, no nosso universo, no nosso Brahma, é aquela que está nas estrelas de nêutrons, nas estrelas de superquentes. São estrelas que possuem nêutrons, antinêutrons, só que os antinêutrons, como tem carga neutra, como está dizendo, ele não causa aniquilação com a antimatéria. Então, convive muito bem nêutron com antinêutron. Então, está ali, nestas estrelas superquentes, a interação de nêutron com antinêutron. Então, em quantidade mínima, nós temos aqui no nosso Brahma antimatéria. O que se supõe é que no subplano etérico, né, onde está toda a antimatéria resultante da grande explosão, a outra metade, possui uma pequena quantidade de matéria também, em estrelas de nêutrons, possivelmente com contrapartes dessas nossas estrelas. Isso se assemelha muito àquele símbolo do yin yang, né, que a gente vê sempre uma pequena parte do outro elemento para dar essa dinâmica, para dar esse movimento. Então, repare como isso acaba sendo uma forma de explicar uma série de questões. Né? E a gente sabe que na tabela periódica dos físicos, da física quântica, que seria o modelo padrão, esse que vocês estão vendo aqui, nós temos de um lado matéria e do outro antimatéria. E no meio os bósons, que são bósons. A matéria e a antimatéria são formadas de férmions, que, a grosso modo, existe uma definição de férmions e bósons a partir dos espíritos racionais, mas a explicação mais intuitiva para nós seria que os férmions são partículas que estruturam a matéria, formam a matéria, como, por exemplo, o próton, o nêutron e o elétron são férmions. Enquanto que fótons grávidos, que se teoriza, né, ainda a existência, que são partículas de gravidade, e alguns bósons da força fraca da força forte, seriam partículas que transmitem força ou energia. Então, o fóton, por exemplo, ele está transmitindo o tempo inteiro a luz, veiculando através dele. Então, ele estaria no meio termo entre esses dois universos, né? Entre esses dois planos. Eu recomendo a vocês a leitura de um livro que, na verdade, vocês não encontram ele publicado, não encontram ele fisicamente, né? Mas não precisa ser médico para ter acesso a ele, nada, sempre faz essa brincadeira. Vocês podem baixar ele na internet, que é muito fácil encontrar. Se vocês colocarem as
estrutura da matéria, segundo os espíritos, tem a primeira parte e a segunda parte, todas duas fáceis de conseguir em PDF. Eu posso até depois disponibilizar para vocês também, eu posso colocar aqui no link da descrição desse livro. Esse livro, ele justamente é escrito por alguns espíritos, né, que foram físicos enquanto vivos, e ao desencarnar mostraram a física do outro lado, né, da existência. E ele foi psicografado por um engenheiro eletricista que também tinha um certo domínio e conseguia ter material de conteúdo para que pudesse ser explorado pelo psiquismo dele, aquelas informações. Então, este cientista conseguiu mostrar para a gente, inclusive fala muito do mar de Dirac, fala muito de como se explica a partir do mar de Dirac alguns dos fenômenos físicos. E eu estou dizendo sobre esses livros porque, por exemplo, o fóton e os bósons, no geral, segundo a explicação deste material psicografado, eles são o resultante de partícula do dipolo, né? Resultante, né, de um elétron com um pósito. Se você pega um elétron num prana e o pósito no outro prana e agrupa num emaranhamento quântico os dois, você consegue um fóton acontecendo ali. Então, de certa forma, a gente compreende que a luz, então, está fazendo interagir esses dois níveis, o etérico e o denso. Não é à toa que as velas, as luzes, de certa forma, sempre representam essa parte mais sutil do entendimento, do saber humano, e as religiões exploram muito acender velas, a luz, a busca da luz, etc, etc. Então, de uma certa maneira, está aí presente esse conceito, associando, mostrando a gente que a interação entre o nível etérico e o nível denso é uma interação que se dá por esses dipolos, por essas associações, e a gente sabe que dentro do modelo padrão são justamente aqueles monopólos que a gente falou, que o positivo de um lado e o negativo do outro, quando se encontram, se neutralizam. Então, por isso que os bósons são partículas que não possuem carga, têm uma massa mínima, infinitesimal, mas não possuem carga. Então, esses conceitos são muito importantes para que a gente entenda, e eles acabam levando a gente também a um entendimento de uma visão mais ainda sutil da matéria, que nós estamos falando já no nível que chega até quase a um subquântico, né? Que é o nível onde estão as cordas. Eu disse a vocês que os clarividentes, né, Lidbiter e Elibes, conseguiram enxergar uma matéria ainda mais sutil do que os leptons, que seriam as partículas mais minúsculas formadas, né, na estrutura, né, da matéria, que seriam os elétrons, os neutrinos, né, os quarks, são todos leptons, e mesmo assim existem ainda partículas que estruturam esses leptons e que, na verdade, não são nem partículas, seriam cordas, né, e eu disse no vídeo que essas cordas não podem ser feitas de matéria nenhuma, porque se for constituído de alguma matéria, essa matéria seria mais elementar que as cordas. E a gente já vê no livro Química Oculta a mesma informação, dizendo que se você quebra um átomo utérrimo, você deixa de ter matéria física, como nós conhecemos, passa a ter matéria astral. Então, no fundo, quebrar uma corda faz desaparecer a matéria dentro desse limite do que a gente entende de plano físico, né? E aí essa matéria que passa a existir é uma matéria do nível astral. Entre as supercordas, existem dois tipos de cordas, basicamente, né? Que seriam as cordas fechadas e as cordas abertas. As cordas fechadas, elas ficam livres para circular de um brana para outro. Então, por exemplo, um graviton, ele é uma partícula, um bóson, que transmite a gravidade, né, e que é uma corda fechada, e por isso ela veicula entre os branas todos, tanto que é considerada a força mais fraca do universo. Entende assim? Mas a atração não é a força mais fraca? Sim, porque se você parar para pensar, nós estamos em pé sobre a Terra, né, e como existem os átomos que estão fazendo o pé da gente e a Terra, né, esses átomos, eles têm partículas tão afastadas que a gente se pergunta por que eles não
ultrapassam um sobre o outro, porque eles não se interpenetram, né? O pé e o chão. Porque existe um campo eletromagnético que impede, ou seja, o campo eletromagnético está sendo mais forte do que a gravidade, impedindo que o nosso pé atravesse o chão, ou que tudo atravesse, tudo consiga atravessar tudo, porque essa impenetrabilidade da matéria é resultante desta força eletromagnética que é maior do que a gravidade. E a gravidade ela é mais fraca do que a eletromagnética, porque a gravidade ela circula entre os branas todos, então a força é dividida, é distribuída. Mas ela também é uma matéria que é uma partícula, né, o grávido, que conecta todo o universo. Apesar da gravidade ser mais fraca, ela tem uma propriedade que nenhuma outra das outras forças, né, a força eletromagnética, a força fraca, a força forte, a nuclear fraca e a nuclear forte, a gravidade tem uma peculiaridade que é assim, uma estrela a muitos anos-luz de distância, ela está emitindo grávidas para a gente, chegando até aqui. Então ela é indefinida, ela é infinita, a sua atuação é infinita, que faz com que o universo todo se interligue. Leva muito tempo, mesmo na velocidade da luz, porque, como disse a vocês, essas partículas são táteis, viajam à velocidade da luz, né? Mas mesmo nesse tempo, leva milhões de uma galáxia estando a 4 mil anos-luz, a 100 mil anos-luz de distância, ela leva 100 mil anos para chegar até aqui. Mas aquelas que foram emitidas há 100 mil anos atrás estão chegando, voltando, indo e voltando, nessa interação, fazendo com que essas partículas integrem todo o universo, façam uma conexão. Isso é uma beleza fenomenal, impressionante. Agora, as cordas que são abertas, elas se prendem nas suas extremidades ao brana. E, como essa figura que vocês podem ver aí. Então, ao fixar as suas extremidades no brana, ela se prende àquela matéria. Então, são aquelas estruturantes dos férmions. E você pode dizer, por exemplo, que alguém poderia perguntar, se existe uma quarta dimensão, a dimensão astral, por que um gás fica preso dentro de um parque ou dentro de um vidro? Por que ele não escapa pela quarta dimensão? Justamente porque esse gás está preso à terceira dimensão através dessa corda aberta, que é fixada no brana, e ao ser fixada naquele brana, ela não escapa, não consegue escapar para outros branas, né? Mas a gravidade, sim, a gravidade flui. Então, não é por isso justamente que existe a matéria escura, a interferência da gravidade acontecendo de outros branas sobre nós, e a existência de diferentes branas, de diferentes duplos etéricos da nossa Terra, da matéria que existe em outros níveis, né? Como se pode entrar aqui os planetas observáveis. Quantos e quantos não devem ser os planetas e as estrelas presentes em outros branas ao longo do nosso espaço observável, mas que a gente não vê, né? Mas o mapeamento que eu mostrei a vocês de matéria escura e energia escura mostra que realmente existe muito mais que isso. Bom, gente, isso é uma visão ampla do que a gente estava querendo dizer, né? Eu sugiro, por exemplo, que vocês assistam um filme que eu acho bastante interessante, que trata dessas questões, que é Interestelar, de 2014, de Christopher Nolan, né? E que teve uma consultoria de Kip Thorne, talvez seja hoje o cientista que mais conhece sobre buracos de minhoca, ou poderíamos dizer sobre as teorias de fendas espaciais, que fazem com que a gente consiga interagir por algumas vias diferentes, as conexões, a conexão do salto quântico que eu falei para vocês, possivelmente através de buracos de minhoca, as interações entre partículas de matéria e antimatéria do mar de Dirac, possivelmente utilizando buracos de minhoca. Tudo isso são teorias e que a gente vê retratado nos trabalhos. Existe até um livro que eu tenho ele, está ali na estante até, que é A Ciência de Interestelar, que trata dessas questões. Eu queria recomendar também para vocês alguns livros. Um deles é O Universo Elegante, de Brian Greene, que ele é considerado um dos livros mais didáticos sobre física quântica. Ele não fala da questão espiritual, mas ele é considerado, inclusive, por Stephen Hawking, o livro mais didático desse assunto, e ele disse que o autor Brian Greene conseguiu o que ele não conseguiu, que é tornar a física quântica um assunto mais, assim, fácil de entender pelos leigos.
Este mesmo autor tem também o livro Tecido do Cosmos, mas eu queria recomendar esse também, que é A Realidade Oculta, que trata mais da questão do multiverso, né, dos universos paralelos, etc. E quero indicar também para vocês alguns livros, os três, na verdade, desta dupla, que é José Pedro Andretta e Maria de Lourdes Andretta, que são lá do Rio Grande do Sul, um físico e uma professora. Eles escreveram esses três livros pela ordem Princípios Herméticos com Ciência, né? Depois, este livro, Quem se atreve a ter certeza? A realidade quântica e a filosofia. E este outro, que é O Segredo dos Mestres e o Mundo Quântico. São três livros que tratam do assunto de uma maneira... Aí sim, esses associam a física quântica com a espiritualidade de uma maneira bem interessante e de uma maneira muito didática, fácil de entender. E depois eu queria falar desses livros aqui, esses 4 livros aqui, que são de um autor que eu gosto muito, porque ele não só aprofunda as questões da física, por ser físico, né, vamos dizer assim, como também traz uma visão espiritual bem profunda associada. Né? O melhor de todos eles, não publicado em português, é este, The Spiritual Universe, que na verdade foi o que deu origem, de certa forma, o título, né, desses bate-papos, que é o universo espiritual. E ele fala muito aqui do Mar de Dirac, e explica muito essas questões que nós falamos aqui, né, do Mar de Dirac. Esse outro livro dele é Paralelo Universo, que é Universos Paralelos. Ele também trata da questão e aprofunda mais esse conceito de universo paralelo. Mas, para quem não consegue ler no inglês, temos aqui este outro livro que, de certa forma, já lançado em português, pela Kids. Ele traz conteúdos desses outros, que já é um livro posterior, e aprofunda bastante, né, a questão. Ele é um livro denso, porque trabalha a questão espiritual, lógico, mas ele é um livro que já puxa mais pelo entendimento. Vocês têm que prestar bastante atenção, tem que estudar esse livro. Né? O tecido do espaço-tempo. Então ele fala loops temporais, distorções espaciais e como Deus criou o universo. Fred Alan Wolfe ficou muito conhecido porque ele foi aquele senhor que aparece muito naquele filme Quem Somos Nós. Ele aparece mais. E ele, inclusive, aparece como o Sr. Quantum, naquele desenho animado que aparece, é a figura desenhada dele em forma de desenho animado, né, de Fred Alan Wolfe. Mas aí eu queria, assim, para aqueles que estão se sentindo ainda leigos demais, eu deixei para o final justamente porque esse aqui é o livro também de Fred Alan Wolfe, talvez um dos mais antigos, que é 1975, foi junto com o tal da física, que esse livro foi lançado, O Espaço, o Tempo e Além. Este livro tem, inclusive, bastante ilustrações, né, bem interessantes, então ele é divertido, ele tem uma parte toda de ilustrações que reporta ao final, quando tem a parte textual, né, explicando com mais detalhes tudo isso. Então, de certa forma, este aqui é o recomendado para quem realmente acha que vai juntar a física, o universo quântico e o universo espiritual, de certa maneira, de uma maneira didática e agradável de se ler, certo? Então, gente, é isso que eu queria falar com vocês, mas teremos ainda um momento para discussões. Gostaria que vocês que assistiram através do YouTube essas duas apresentações, que vocês coloquem dúvidas, troquem ideias e façam discussões que nós vamos responder dentro do possível e, em determinado momento, na nossa conversa particular, né, na aula, nós vamos poder também ter um diálogo, uma troca sobre tudo isso que foi falado. Então, saudações novamente, um grande abraço a todos. Muito obrigada. Je vais parler en français maintenant pour que Camila puisse se reposer, parce que j'imagine que c'était pas simple pour elle. Eu vou falar em francês agora para que a Camila possa descansar um pouco. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado a Marcos, que gravou esses 2 vídeos para a nossa escola, depois da outra vez que fizemos o módulo 2 pela primeira vez. Vocês
estão vendo que é um rio de informações e de conceitos, mas é também um material que nos ajuda a nos localizarmos nesse universo mais vasto da física quântica. Ele está falando ali, claro, principalmente de referências bibliográficas em inglês e em português, mas também em francês vocês vão encontrar diversos outros livros. Marcos, muito obrigado. E agora a gente vai ter 40 minutos com o Marcos para perguntas. E eu não sei quem está aí já com perguntas preparadas, mas eu vou começar para colocar um pouco de concretude nessa discussão sobre a física quântica e a espiritualidade. Então, Marcos, eu gostaria de te perguntar, qual é o lugar das pessoas qual é o lugar daquilo que no mundo espiritual a gente chama as forças maléficas, o mal, o diabo? Como que você poderia nos contar, a partir de uma visão ao mesmo tempo científica e espiritual, porque isso também está dentro da sua alçada, como a gente concebe essa noção da energia maléfica, do mal? Então, excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu quero saudar primeiro, todos. agradecer muito, né, essa oportunidade aqui, né, de estar com vocês. Estou me sentindo importante, né, diante de uma aula bilíngue e tal. Mas vamos lá. Na verdade, para a gente entender isso, essa parte, a gente teria que até se envolver um pouquinho da cabala, né? Porque vocês já devem ter ouvido falar daquela árvore da vida, que tem as 10 sefiras, né? 10 sefiras que, de certa forma, falam de 10 grandes energias, ou mais, porque algumas estão ocultas, que representam o lado evolutivo nosso, né? O que tem de evolução. Só que o interessante é que cada uma dessas 10 sefiras tem também uma contraparte para baixo. Geralmente, não sei se eu estou falando muito rápido, espero que dê tempo da tradução ser feita. Então, assim como existem as energias positivas, existe também a energia, a contraparte negativa, né? Então, o universo é regido por polaridades, né? Existe essa polaridade que nós falamos, que é apenas um exemplo. Esse exemplo detectável pela ciência, que foi mostrado, né, do mar de Dirac, né? A matéria e a antimatéria. Mas a gente sabe, por exemplo, que na própria psique humana, nós temos também o ânimos e a ânima, né? O lado masculino e o lado feminino, que todos têm, né? Existem várias polaridades. Polaridades até, por exemplo, que relacionam a nossa interação com o mundo. Se nós somos muito criativos, não conseguimos ser muito críticos. Se somos muito críticos, não conseguimos ser criativos. E o que isso tem a ver com física quântica? Tem sim, tem a ver com o princípio da incerteza. Porque também é uma polaridade desse tipo. O princípio da incerteza de Heisenberg diz que nós não podemos observar com muita precisão a velocidade de uma partícula e a posição dela. Se nós observamos com precisão a velocidade, nós perdemos precisão na observação da posição e vice-versa. Então essas coisas, elas são chamadas pelo que o filósofo Parmênides chamava de enantiodromia. São opostos complementares. E sobre essa pergunta de Débora, eu vou entrar numa questão assim que tem a ver com o budismo, né? Porque o bem e o mal são polaridades, mas às vezes são relativos e às vezes a gente não entende que, às vezes, o excesso de bem também é negativo, o excesso do mal também. Então, o caminho do meio é o que se deve buscar. E aí a gente vai encontrar isso na pesquisa de Jung, que fez uma vasta varredura pelas religiões, porque ele fez um estudo de religiões comparadas, e ele dizia que
um lado de uma polaridade caminha no outro sentido, até encontrar o seu equilíbrio. É o mesmo que a gente encontra no taoísmo, né? No yin yang. Então, de certa forma, a gente não é nada externo a nós, somos nós mesmos, né? O demônio não é nenhum ser externo a nós, ele está dentro de nós. Só fazemos isso para poder ficar mais fácil de aceitar, né? A sombra não deixa, joga logo para alguma coisa externa e tal. Então, tem a ver com tudo no universo, porque é uma lei só. Né? Bom, eu não vou me estender mais, porque senão não dá tempo de outras coisas. Vou tentar seguir a risca essa coisa de ser conciso. Tá? Obrigada. Então, estamos aí com a palavra, questões, colocações, como é que vocês sentem nesse mar de conceitos? Vamos lá, Cristóvão. Do que a gente viu, o que me espanta e me pega mais é que o mundo espiritual, ele é percebido ali como um mundo sem forma, sem matéria, mas também sem consciência. E isso me deixa chocado, porque quando a gente faz essa viagem para o mundo espiritual, a gente está falando de consciência. E em todos os cultos, no esoterismo, em todas as camadas, a gente fala sobre aumento de consciência, abertura de consciência. Então eu tenho a impressão que essa é uma visão de físicos sobre o mundo espiritual, mas que para mim ainda tem algo a mais para entender. Então a pergunta para mim é: você vê dessa forma ou você vê de outro jeito? Como você vê isso? O fato de esse mundo espiritual ser explicado como um mundo sem consciência? Christoph, na verdade, eu vejo dessa forma, mas eu não entendo que o mundo espiritual é sem consciência. Porque, na verdade, o que a gente que vê a consciência como separada da matéria. Na verdade, se a gente perceber o erro de Descartes claramente, a gente vai perceber que o res extensa, que é o mundo físico, e o res cogito, que é o mundo dos pensamentos, das ideias, não são dois mundos. São o mesmo mundo que se integram e se interagem nesse mesmo emaranhamento. Helena Blavatsky, que é a fundadora da teosofia, que é onde eu frequento, uma das máximas que ela diz, que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, é que tudo é consciência. Tudo tem consciência. O átomo é consciência. Uma consciência em um nível que é rudimentar ainda, né? E está tudo associado à consciência. E a física quântica, felizmente, hoje está compreendendo isso também. Porque sabe que se a consciência interfere na matéria, ela pré-existe a matéria. A consciência não é um epifenômeno, não é uma consequência da matéria. Ela antecede. Ela, de certa forma, está associada à matéria de alguma maneira. A gente vê, por exemplo, naqueles livros que eu falei nesse instante de universo elegante e tal, o Brian Greene escreveu esse outro recentemente, foi lançado ano passado, que ele já está falando aqui de consciência, porque ele está se rendendo, ele tá começando a perceber que não dá para falar de física quântica sem falar de consciência, que é a grande estranhamento que trouxe a física quântica, mostrar que a consciência e a matéria estão tão interconectadas, tão interligadas, tanto que eles não estão querendo assumir que estão sendo religiosos, eles estão chamando, em vez de espiritualismo, essa nova visão deles, eles estão chamando de fisicalismo. Não são mais materialistas, são fisicalistas. Explicam tudo pela física. Mas eu não vejo isso como uma coisa negativa, não, porque por incrível que pareça, na teosofia a gente acha estranho, até mesmo a gente acha estranho, como a gente explica tudo pela matéria sendo espiritualista, porque a matéria é o mesmo espírito. Sabe, o monismo, não existe, o monismo é o que diz que tudo é uma matéria só, tudo está interconectado, tudo está ligado. Não são duas coisas diferentes, né?
Agora é uma interligação que a gente não consegue fazer tão perfeitamente, porque precisa de uma demanda maior de entendimento. Aquilo que Débora falou, sair do mental, ir para o Budi, ir para um intuitivo, ir para um nível mais sutil. Isso tudo que a gente falou do Mar de Dirac ainda é físico, mas é um físico tão sutil que já dá um passo para alcançar esse mais sutil ainda, né, que seria o espírito, que estaria numa esfera ainda mais avançada. Mas nós agora aqui nesse momento, você, Christophe, eu, Marcos, Lourenço, todo mundo que está aqui, estão no nível espiritual e no nível físico ao mesmo tempo, no nível espiritual, no nível mental, intuitivo, mental, astral, emocional e o físico ao mesmo tempo. Acontecendo isso tudo ao mesmo tempo. E em todos esses níveis tem consciência. Tanto que a gente tem uma memória emocional, a gente tem uma memória mental, tem uma memória intuitiva, uma memória espiritual, que depois vai se integrar ao ser maior quando a gente se libertar nas primeiras, segundas mortes nossas e integrar essas energias todas num campo mais sutil, certo? Obrigada, Marcos. Então, está aberto aí questões. Jeane, por favor. Oui, tout à l'heure, merci. Obrigado de antemão por essa aula, por essa apresentação. Agora há pouco, Débora estava falando sobre as forças um pouco do mal, e você respondeu sobre essa dualidade. Eu me perguntava, talvez seja uma coisa básica, mas por que é que existe tanto mal? Por que existe tanta destruição? E por que isso gera tanto sofrimento? Quer dizer, por que o universo não está baseado em cima do amor? É isso. Na verdade, Jane, boa pergunta sua. A gente talvez não enxergue esse amor em cada, digamos, lei existente no universo. Mas, por exemplo, eu recentemente estava lendo justamente para preparar uma palestra que eu vou fazer agora mais adiante, também sobre física quântica associada aos mestres de sabedoria, que nós somos um braço de Deus, nós somos um raio de Deus. Né? Nessa palestra eu vou falar até, aliás, essa que eu vou fazer, que eu estava estudando, era até uma que eu vou fazer hoje, 4 horas, sobre emanacionismo, que diz que justamente nós, espiritualistas, não somos nem criacionistas, nem evolucionistas. Pode parecer uma coisa assim, alheia, alienada, etc., mas é alienada mesmo, graças a Deus, porque é fora do que o conceitual, o comum está sendo trabalhado. E nessa visão, Deus não criou o universo. Nessa visão, o universo não foi criado daquele jeito que, primeiro, uma espécie, depois outra espécie, uma não tendo ligação com a outra e tal, né? Aquela hierarquia do reino animal. Isso é algo que é inconcebível, mas que a própria religião tentou conciliar, mostrando que existe ali simbolismo na Bíblia, etc. Mas até a evolução dentro da visão materialista tem equívocos, porque quando a gente fala em seleção natural, daqui a pouco você vai entender por que eu estou falando isso. Quando a gente fala em seleção natural, a gente não está falando da transformação em si, está falando da seleção, retira um e fica o outro. Mas como é que ocorre essa transformação? Está dentro da lei, e está dentro da física quântica isso, porque está se descobrindo cada vez mais que a nossa evolução é microscópica, é em micropartículas que está acontecendo. Em cada corpo sutil nosso está acontecendo mutações genéticas no nível biológico e quânticas no nível material, né, mínimo. Um cientista recentemente, mas foi em 1988, ele descobriu uma coisa muito interessante. Ele descobriu que as bactérias, elas se transformam quando mudam o ambiente. Muitos evolucionistas acreditavam
que havia uma seleção, porque aqueles mais aptos sobreviveriam a uma mudança de ambiente. Mas esse cientista descobriu que a bactéria, quando o ambiente muda, ela faz o organismo dela se transformar. É uma espécie de hipermutação somática, como eles chamam. Que ela consegue, com a consciência rudimentar dela, se transformar para se adaptar ao ambiente. Isso acontece no nível bacteriológico, microscópico. No nível quântico também nós passamos por experiências de transformações. Então, assim, nós nos distanciamos do amor no momento em que nos afastamos. Isso desde Plotino, ele já falava isso, que Plotino é considerado um dos primeiros teosofistas. Então, ele dizia que existe o uno, que hoje a gente chama de logos, ou a vida una, que é o ser que a gente poderia chamar mais próximo do divino, e um raio desse ser somos nós. Todos nós somos um raio desse ser. Então é por isso que Deus não criou o universo. Deus é o próprio universo, é uma emanação do universo. Nós somos uma emanação de Deus. E quanto mais denso, mais físico, mais a gente se afasta do absoluto, nos tornamos mais relativos e mais distantes desse amor, e mais distantes dessa realidade. Então nós estamos tentando construir o caminho de volta. Então essa experiência é necessária, segundo vários escritos orientais e tal. Por que nós precisamos estar no plano físico? Passar por isso, passar por sofrimento, passar por raiva, nós mesmos termos raivas e nós mesmos nos distanciarmos do amor. Isso faz parte da experiência evolutiva, né? Temos que vivenciar isso. Agora, uma resposta mais profunda que essa é quase impossível, porque é no nível da teologia, no nível de entender a mente de Deus, e nós não temos alcance para isso. Mas o máximo que a gente pode chegar é de entender que nós estamos caminhando de volta. Então, há amor nisso aí, nesse caminho de volta, porque existe a involução e a evolução, né? E se fosse só o fogo eterno, eu acho que a gente não teria chance e aí já não seria amor, né? Obrigada, Marcos. Então, gente, temos ainda mais algum tempinho com o Marcos. Quem gostaria de... Laurence. Oui, moi, je voudrais un petit peu revenir sur la... Eu gostaria de voltar um pouco Tu as apporté la question que Marcos trouxe para a questão de Christophe, que buscava a consciência nessa aula que você nos mostrou. E então, você nos respondeu uma coisa que me intriga, que é saber, para os científicos e para a física quântica, a consciência é alguma coisa que pré-existe, que está na fonte de tudo. Eu não sei se eu entendi bem, você pode me corrigir. E o que para mim é uma convicção, que é o que eu quero compartilhar aqui com vocês agora, é que me parece que falta um elo nessa cadeia, na cadeia de uma abordagem mais científica. Isso significa como, ou seja, para mim parece que a gente está falando de uma fase brusca, de uma forma brusca. Existe uma consciência que pré-existe, mas qual que é o caminho que os científicos chegam a essa conclusão? Eu estou entendendo a conclusão de que a consciência pré-existe, mas eu fico me perguntando qual que é o caminho para chegar a essa conclusão. Ou seja, essa é a primeira pergunta, como é que a consciência aparece? Eu entendo você dizer sim, ela está na fonte, na origem de tudo. E eu tenho uma segunda questão também, que é sobre a questão da bipolaridade, que você falava que é tudo sobre a bipolaridade, e aí você respondeu a Débora também sobre o bem e o mal e tudo isso. E uma coisa que me chama a atenção é para um discurso mais ou menos místico, que diz que o mal não existe em si. Existem manifestações do comportamento humano, mas que o mal não existe. O mal seria apenas a ausência do amor. Então, a minha segunda pergunta é, o que você pensa com relação a essa afirmação, trazendo um pouco a sua visão que você trouxe da bipolaridade sobre tudo? Deixa eu aproveitar para Marcos, por favor, anota aí a pergunta, que eu vou pedir a Lívia também para fazer a dela. Pode ser, Lívia?
Obrigada, Marcos, e a todos e todas. Na verdade, a minha pergunta ao Marcos é essas questões de polaridade, bipolaridade, que a gente alguns trouxeram aqui sobre essa coisa do positivo e negativo, ou na moralidade, quando a gente fala de bem e mal, porque eu acredito que isso seja mais um princípio nosso enquanto racional, né, de que algo é bom e algo é ruim, mas o que você nos sugeriria como um exercício na nossa vida cotidiana? O que a gente poderia exercitar para a gente observar melhor eu vou chamar de poeira cósmica, assim, uma poeira de energias, porque enquanto você falava, eu fiquei aqui desenhando e olhando assim as coisas que eu fiz, eu sinto que acho que é toda uma grande poeira cósmica, energética, talvez não seja nem 2, mas muitos polos. Então, qual exercício a gente poderia ter para a gente talvez exercitar esse lugar de sentir, observar e acionar, né, ter ações na vida de uma forma talvez que a gente consiga vivenciar isso, porque já que consciência somos, estamos e consciência está em tudo, como fazer isso? Obrigada. Marcos, tem uma pergunta aqui de Jorge e um comentário de Marlene, que eu vou também falar para você, porque aí você integra na medida do possível para a gente ir se encaminhando aí. Jorge pergunta sobre o que é a consciência e o que é o amor. E Marlene, acho que você pode ler aí no chat, mas eu vou ler para você. Ela diz que tem um frio na barriga. Com certeza, Marcos, você traz uma expansão de consciência, uma visão sistêmica dessa amplitude, unicidade e complexidade da dinâmica, que é nossa manifestação integrativa ao todo o universo. Tudo está no todo e o todo está em tudo. E ela lhe agradece. E Cláudio também levanta a mão. Acho que está ficando muito para Marcos. Você está anotando aí, Marcos? Se eu tiver até o próximo sábado para responder, tá tranquilo. Tá, deixa eu dizer, Cláudio, faz sua pergunta também, que ele vai anotando e vai... Vamos lá, eu esperei para ver se minha pergunta estaria integrada aí nas observações dos outros. Mas, primeiramente, parabéns pelo assunto abordado. É muita coragem abordar um assunto desse tipo. Sinceramente, por muito tempo na minha vida eu me envolvi com a espiritualidade e eu não conseguia, materialmente falando, né, de uma forma concreta, fazer essa ligação com a realidade, com a nossa realidade. Aquilo eu acreditava plenamente, mas existia alguma coisa que me dizia, tá, mas e aí? Então você chega com essa palestra, né, e traz essa resposta, né, que foi um link. E aí a minha pergunta é, o que te fez chegar até aí? O que te fez atentar a querer responder estas perguntas e reunir este conteúdo que você reuniu entre a física quântica e a espiritualidade? Como você chegou até aí? É isso. Muito obrigado. Beleza. Podemos, então, iniciar aqui a responder? Cadê Débora? Desculpa, gente, era a bateria. Tá. Estou aqui. Posso começar, então? Então, vou começar com Lohans, né? A questão da consciência, como é que os cientistas chegaram a essa conclusão de que a consciência vem antes? É porque, assim, foram feitas experiências
E delas todas, a mais significativa, foram muitas, mas a mais significativa é uma que eu não vou descrever muitos detalhes, que ela é muito técnica, que é da fenda dupla. Mas a grosso modo, o que acontece na fenda dupla é assim, que quando um observador observa uma partícula, ela se torna partícula. Se ele não observa, ela continua na forma dela de onda, transmitida como onda, né? Eu até recomendo depois vocês darem uma olhadinha nesse livro que eu até botei na imagem, que é o de... Tá até em inglês, mas eu acho que deve ter em francês, que é o livro do Dr. Quantum. Ele é bem, assim, textos bem breves, mas ele vai bem a fundo nessas questões, assim, de como que a física quântica pode trazer informações para a nossa realidade espiritual. E também do mesmo autor, Fred Alan Wolf, esse também que eu acho que é o que mais tem a ver com esse assunto que nós abordamos no Vida, universo espiritual, né? The Spiritual Universe. Bom, nessa questão de quando você percebe que se eu boto um instrumento de medição para observar a transmissão de um fóton ou de um elétron sobre umas fendas, e elas passam a mostrar uma característica não mais de onda e sim de partícula, o que dá a entender para os físicos é que a consciência, ela faz com que algo que fica ainda no nível mais sutil, ela se materialize de alguma maneira. Então, e quando você tem um instrumento de medição, mas não tem um observador usando esse instrumento, não muda nada. Só muda quando tem alguma pessoa. Então aí entra a questão do que seria o conceito de consciência para essa experiência. Não é simplesmente o medidor, porque você poderia até pensar assim, eu tenho um medidor, eu devo ser toda vez que eu quero ver alguma coisa, eu não preciso de luz. Se eu apagar a luz, eu não deixo de ver. Então é essa emissão de luz para eu enxergar alguma coisa que está interferindo no objeto, certo? Mas essa mesma luz interferindo no objeto, hoje existe tecnologia na física quântica para se fazer verificação por escaneamento você não vê o átomo, você não vê a partícula, mas você escaneia ela é ampliada e você vê numa tela de computador uma representação dela. Aí você poderia dizer assim, mas então só esse processo de escaneamento já interfere na matéria. Tá, mas se esse escaneamento acontecer sem um observador, não muda. A transmissão é por onda. Aparece lá o chamado padrão de interferência, que são vários feixes que acontecem quando é uma onda. Mas se um observador começa a analisar, ou seja, uma consciência em outro nível, porque a consciência, eu disse que tudo é consciência, uma consciência num nível mais desenvolvido que está ali atuando, muda. Então essa consciência, se ela interfere na matéria mais ou menos, ela depende da situação em que a coisa está acontecendo, mas ela interfere na matéria. Então se a consciência exerce uma influência sobre a matéria, ela não é consequência da matéria. Ela não é resultado, como diz a visão que diz assim, junta um átomo, um monte de átomos, moléculas, organismos, sistemas, um corpo, aí vem um cérebro, o cérebro se junta, forma um neurônio, e depois que o neurônio começa a existir, aí sim você diz, começou a ter a consciência, como consequência. Repare que não cabe isso, né? Não tem cabimento isso ser uma consequência da matéria. E aí você vai tentar explicar onde está a subjetividade. A gente está até mostrando, através dessas falas aqui, até do vídeo, quando a gente fala que existem corpos sutis, a gente está mostrando que a subjetividade é mais objetiva do que a gente pensava. Porque tem lá um corpo astral que é responsável pelas emoções. Mas aí eu já linko com a pergunta de Christoph, dizendo que esse corpo, onde as emoções se manifestam, não é onde que produz a emoção. Ali é só onde ela se manifesta materialmente. Porque, por exemplo, os hindus dizem que esse corpo manásico, onde tem aliás, o corpo manásico é o corpo mental, tem humanas
O manas é algo que está fora do corpo manásico, é como se fosse um número gerando um fenômeno. O corpo câmico, que é o corpo astral, tem o kamas, que é a emoção, que faz com que o corpo astral, o kama rupa, que rupa é corpo e kama é emoção. Então esse kama rupa, o corpo das emoções, ele é a manifestação das emoções, não é a emoção em si. Isso daí é algo que ainda está mais sutil, entende? E que vem de lá de cima e vai encontrando seu ponto de manifestar em cada plano abaixo, ou mundo abaixo, que ele vai atuando, né? Então é interessante a gente perceber isso, porque a gente acaba por não acreditar que tudo é objetivo, ou tudo objetivo no sentido que a gente concebe de objetivo, né? Porque no fim das contas, se a gente falou que existe um uno, quando a gente fala no monismo, é porque existe uma energia, uma só energia que gera tudo, que produz tudo. No fim das contas, realmente a gente tem uma matéria mais sutil ali atuando na emoção, etc., que é humanas, mas a gente está acostumado a entender matéria de uma maneira muito científica, porque existe matéria astral, existe matéria mental, existe matéria búdica, matéria átmica, que a gente não pode nunca comparar com essa matéria que a gente está falando, né? Bom... Marcos, eu vou pedir, por favor, e me perdoe, mas eu vou pedir para você ir alinhavando, porque a gente tem... A escola trabalha sempre com as 4 inteligências, e a gente essa aula é uma aula onde, particularmente, a gente mexe com a inteligência mental, mas a gente precisa equilibrar isso no próprio decorrer do trabalho da gente. Então, eu pedia que você concluísse aí. Era até 12? A gente já são 2 minutos. Tem 2 minutos? É isso? Vai lá. Tem muita coisa aqui que precisaria responder, mas, por exemplo, em relação ainda à pergunta de Lohans sobre a questão do bem e do mal, né? São todas 2 ilusões, né? Fazem parte do Maya. Existe o bem e existe o mal, óbvio. Eu não acredito nessa conversa de que não existe o mal, existe. Só que ele é necessário para o nosso processo evolutivo, né? Em relação à pergunta de Lívia, que exercícios fazermos, a meditação é um caminho, e buscar a imaginação ativa, que é um exercício excelente de Jung, que é como se você estivesse sonhando acordado, você buscar ter mais contato com este mundo, tentar imaginar como seria ele, né? Um pouco como o exercício que Débora fez dos chakras, né? Então, esse exercício é muito bom. Eu também gosto muito do tema dos chakras. Eu tenho um vídeo sobre ele. E, assim, tentar acordar certas percepções. O próprio chakra Ajna mesmo, que é o chakra que ajuda a abrir as nossas percepções, nos ajudam muito. Eu mesmo estou agora aqui utilizando um poder do chakra Vishuddha, que eu também chamo Vishuddha, né? Porque ele é o chakra mais associado ao meu karma, né? Eu preciso falar para poder vencer meus karmas aí. E eu tô tossindo, tô com uma gripe que aconteceu há 2 dias atrás, e eu não sei porque eu não tô tossindo agora, porque ele tá conseguindo ter uma energia adicional aí para... Então, assim, entrar em sintonia com as energias mais sutis ajudam a gente a conseguir até perceber, vislumbrar esse mundo, claro que de uma outra forma, com menos... digamos assim, associação mental, com menos imagens mentais, mas com a intuição, né? Com o Budi ativo, né? A fala de George, quando ele diz que o que me fez buscar essas... Aliás, aí foi de Cláudio, né? Não, a de George não foi. Então, assim, a de Cláudio, o que me fez buscar foi justamente essa inquietação que eu tenho, porque eu gosto muito do lado científico, mas também do lado espiritual. Então eu via muito as pessoas fazerem alusões aos dois como fossem 2 coisas distantes, separadas. E eu não via coerência nisso. Não dava para a gente pensar assim, bom, isso aqui é competência do mundo da física, da ciência, isso aqui é competência das religiões. Nós estamos vivendo em um mundo só, precisa haver coerência nesse mesmo mundo. E aí eu busquei isso, eu corri atrás e nem sempre encontrei o autor melhor. Então esses livros todos aqui de física, que a gente vê aqui de teosofia, foram tentativas para encontrar algum que pudesse chegar mais perto de uma explicação melhor e que fosse mais didática, porque eu também
gosto, como professor, né, tenho a mania de só explicar quando eu entendi bem. Porque senão vão me perguntar e eu não vou saber responder, né? Porque é aquilo ali. Então eu tentava entender e muita coisa também eu não entendi, né? E não entendi e por isso eu não falo, certo? Então basicamente é isso. Agradeço vocês por serem excelentes ouvintes e terem paciência para ouvir essas coisas aí que a gente falou, tá certo? Muitíssimo obrigada, Marcos. Foi muito interessante. Eu acho que isso abre portas para a gente te convidar a um outro momento, só para perguntas. Então, o pessoal vai guardando aí tudo que gostaria de discutir com você. Vamos ver se a gente se organiza para isso, mas lhe agradeço enormemente, foi muito legal. Nós vamos parar agora para um momento de descanso, de se mexer aí, 5 minutinhos, para a gente beber água, para a gente ir no banheiro, para a gente se esticar. E eu lhe agradeço muito, Marcos, espero ter você em outros momentos. Eu que agradeço a você e a todos e todas. Obrigado. Então, gente, contem aí o tempo, 5 minutinhos, e a gente vai partir para a separação da sala, de dupla. Recording stopped.